Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. O ranking dos rankings, um programa especial que a gente já disponibilizou aqui no nosso feed, em que nós apresentamos 13 rankings com a história do futebol do Nordeste no Campeonato Brasileiro, tá? Rankings de participação, rankings de número de vitórias, campanhas dentro do G10, títulos, tá? Pontuações, tudo dentro de 3 eras. A maior era de 37 até 2025, mas também fizemos os outros 2 recortes, 71 para frente e 2003 para frente, que é a era dos pontos corridos. Nesses 13 rankings, Cássio, o Bahia domina 11 deles, tá? 11 deles são liderados pelo Bahia e pelo menos 10 realmente dominados. Nos outros 2, um deles é do Sport e o outro é do Fortaleza. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai aprofundar uma outra disputa. Porque se o Bahia é, incomparavelmente, o clube do Nordeste com o melhor desempenho na história do Campeonato Brasileiro, eu diria que há um debate, Cássio, em relação ao segundo colocado. Claro que o Sport parte de uma vantagem dificílima de se equiparar, que é ter um troféu do Campeonato Brasileiro na sua história, campeão brasileiro de 1987, tá? E isso pesa. Ainda que o torcedor do Vitória que esteja vendo esse vídeo traga questionamentos em relação ao mérito esportivo ou não, um debate Com que todo a gente não vai respeito, mergulhar aqui. mas com todo respeito, o torcedor que fizer isso desconhece a história do Vitória, porque o Vitória, ele chegou a disputar uma vaga na reta final do módulo amarelo. E é óbvio que ele teria feito a mesma briga. Então, enfim, quem foi ficando pelo caminho, aí vai largando o Claro. debate, né. Mas o fundamental é você entender que todos os dados que a gente traz aqui, todos, e sobretudo no vídeo maior que já está disponível, são os dados oficiais. Porque, por nós, a gente também não torceria o nariz para 1937, tá? Do Atlético Mineiro, um ano em que nós, nordestinos, sequer pudemos Mas disputar. mas o rankzinho de título que eu faço, eu não boto muita conversa não, tá sempre lá, Não viu. é isso que eu digo, o que é oficial, e dentro desse vídeo aqui a gente vai debater o que é oficial. Mas voltando para o eixo, Cássio, para a gente não fugir do tema, é claro que o Sport tem uma taça, e em qualquer dividida a taça pesa muito mais do que os outros detalhes que a gente vai apresentar aqui. Mas quando eu digo que há debate em relação a Sport e Vitória na disputa pelo segundo lugar, parte significativa desse debate veio depois de 2025. Porque o Sport, Se ele sujeitou a isso, né. fez uma campanha de Série A que é quase equivalente a não ter disputado a Série A. O Sport somou 2 vitórias no campeonato. O Sport somou apenas 17 pontos. E nos próximos slides a gente vai detalhar o quanto de posição nos rankings o Sport perdeu. O quanto ele foi ultrapassado, tá? E o quanto isso pesa nessa comparação. Mas, para que vocês entendam, a gente está vendo aqui na tela a posição do Sport em cada um dos 13 rankings que a gente apresentou. O Sport ainda é o primeiro colocado em um dos rankings. Qual é o ranking que o Sport é o primeiro colocado? É o clube com mais campanhas dentro do G10 na era clássica do Campeonato Brasileiro, que é de 71 até hoje, Cássio. É mais regulado que o Vitória, do que o Vitória nisso. O Vitória teve uma boa largada nos anos 70, Fred. O Vitória, ele teve 3 campanhas de G10 dos anos 70. E
E o que é muito relevante, porque os anos 70 estavam de muita dificuldade para o Vitória, com o Bahia sendo uma sequência de títulos baianos gigantesca Isso. naquela década, né? Mas também é uma década marcada pela inauguração do anel superior da Fonte Nova, que transformou o futebol baiano, assim, elevou a capacidade de público do futebol baiano e transformou o Bavi, na verdade, eu acho, no maior, e transformou o Bavi no maior clássico do Nordeste. Porque perceba, o Vitória, até dos anos 50, o Vitória passou quase 50 anos sem ganhar o Campeonato Baiano. Sim. Era o Ipiranga que fazia os títulos, então assim, mas com 20 anos, com uma transformação muito grande, o Bavi, por exemplo, os clássicos do Recife, que tem 100 anos todos ali, o Bavi ele vai sendo costurado de outra forma, né? Assim, mas dos anos 70, o Vitória aproveitou bem demais esse momento, mérito do clube, naturalmente. E aí ele tem um 10º lugar em 73, um 8º lugar em 74 e um 8º lugar em 79. Mas, por outro lado, ele já passa em branco nos anos 80. Que é justamente quando ele passa, nos anos 80, ele consegue virar e se tornar o segundo campeão baiano, de passar o Ipiranga, né? E isso, por que eu tô dizendo isso? Porque nesse cenário o Sport era regular. O Sport teve uma campanha nos anos 70, que foi o 8º lugar em 78. Foi eliminado nas quartas de final pelo Guarani, no ano que o Guarani vai bater campeão brasileiro. Só que nos anos 80, o Sport fica 5 vezes. Veja, vitória nenhuma, o Sport 5 vezes. Aí vira para os anos 90 e o Sport tem as suas participações, 3 vezes. Mas o Vitória também tem, assim, no nível que fez o Vitória, quando se fala assim, o Santa dos anos 70, tal. A referência do Vitória, embora eu tenha citado aqui, a gente fala, mas tinha Mário Sérgio, tinha bons times, pô, não é o não é Osni, não é É o Vitória dos anos é o Vitória 90. dos anos 90. Isso. E é o Vitória, vice-campeão brasileiro, com o Brinquedo Assassino, onde dá o azar de pegar a seleção brasileira na final. Metade da seleção brasileira, que era o Palmeiras, a outra metade era o São Paulo, campeão do mundo. E ficou isso aqui de disputar uma segunda final, que foi em 99, Isso. num campeonato de playoff, onde ele perde o primeiro jogo para o Atlético Mineiro, ganha o segundo com gol dos acréscimos. Se tivesse sido empate, seria muito ruim, porque ele teria que fazer, acho que 3-0, 2 ou 3-0 do terceiro jogo, mas na hora que ele ganhou, ele precisava só de uma vitória simples. Ele precisava de uma vitória simples no terceiro jogo, levou um 3-0 do Atlético Mineiro, no Barradão com 50 mil pessoas. Mas, querendo ou não, ficou em terceiro lugar. Campanha que o Sport não tem. Sim. Na hora que você vai para essa dividida de quantidades, o Sport tem um título e o Sport bate na trave. Ele tem quinto lugar 3 vezes. Quinto lugar em 85, quinto lugar em 2000, quinto lugar em 85 e 2000, desculpa, e sexto em 2015, na verdade, Sim, é isso que tá falando. E sexto em 2015. Enquanto o Vitória, ele tem duas ali, já no pelotão, tem o vice-campeonato e tem esse terceiro lugar que é muito expressivo. Torci muito pelo Vitória. Eu lembro demais dessa campanha de 99, que o mata-mata das quartas foi contra o Vasco. Que esse campeonato era de playoff, de 3 jogos, né? E assim, ganhou em Salvador. Velho, sabe que jogo é esse, né? Sim. 5-4, acho que faz 2-0, Vitória vira, o jogo termina 5-4, vai para 2 jogos em São Januário e segura os empates lá no Rio e vai para a semifinal. Enfim, isso foi. Esse é o Vitória dos anos 90, mas são campanhas espaçadas. No fim das contas, vai para agora para os pontos corridos. A última vez foi em 2013. A última vez do Sport também foi em 2015. Na verdade, os dois morreram ali nos pontos corridos, né? Em Sim. relação a G10. Os dois morreram. Mas, ao longo dos anos, o Sport tendo 11, Vitória 9, e o Sport é mais espalhado do que. Por exemplo, o Vitória passou em branco uma década, o Sport acabou não tendo, né? Mas o importante para vocês entenderem o quadro, o Cássio focou muito no Sport e Vitória, mas nesse quadro aqui, o Sport é o primeiro, tá? O Bahia está empatado com o Vitória na segunda posição, com 9 campanhas no G10. Então, em todo o ranking, em todas as 13 categorias que a gente apresenta, tá? O Sport ele é primeiro em uma, tá? Ele é segundo em 6 categorias. Ele é terceiro colocado em 4 categorias. E aí um detalhe, ele sai do G3, Cássio, em 2 recortes, já na era dos pontos corridos. Ele sai do G3. O Vitória não sai do G3 em nenhum recorte. Por isso que existem nuances em que a gente pode debater se o Sport é, de fato, o número 2 do Nordeste na história do Campeonato Brasileiro. Repito, o título vai sempre pesar a favor e é muito difícil você trazer argumentos contra um título. Mas, nos critérios mais frios, sobretudo depois de 2025, vocês vão ver que faz sentido a gente abrir esse debate. Cássio, a gente começa aqui a mostrar danos de 2025, tá? O Vitória ultrapassou o Sport em 3 rankings, tá? Mas tu foi muito preciso na abertura.
É como se o Sport não tivesse jogado, assim. Pontuação unificada, Cássio. O Vitória foi para 1.315, o Sport 1.304. Vitórias no unificado. O unificado é de 37 até hoje. 348 do Vitória, 347 do Sport. No confronto direto, inclusive. Tá? Esse número aqui, o Sport começou o campeonato com 8 de vantagem. Pronto. Isso aí já ilustra. O Sport começou com 8 vitórias a mais e terminou com 1 a menos. Era quase impossível, Cássio. Por uma lógica, era quase impossível que naquele ranking Sim. o Sport fosse ultrapassado pelo Vitória. Tá? E foi. Desse daqui, de pontuação, até cabia. E aí, Cássio, em pontuação na era aberta, o Vitória também ultrapassou o Sport com 4 pontos a mais. Era muito improvável também aqui, também. tá? O tamanho do caos. É isso que a gente bate, Cássio. Quando a gente tá vivendo 2025, ali, rodada após rodada, a gente. O Vitória tirou concentra... 28. Veja, tirar 28 pontos numa edição. Tirar 28 pontos numa edição. Se o time, mesmo que seja lanterna, se o time somar, se cair com 40 pontos, tu fez campanha assim a do Fortaleza, que é a maior da história do Nordeste dos pontos corridos. Então, assim, a pontuação que o Vitória tem. Primeiro, tem o mérito do Vitória, que fez os seus 45, mas tem o demérito absoluto. Quando a gente estava ali no meio, Cássio, de 2025, a gente focava, obviamente, naquela série de derrotas finais do Sport, no treinador, no presidente, nos jogadores. Mas a gente nunca deixou esquecer, Cássio, o peso histórico que estava sendo estabelecido ali. É a marca de ter a pior campanha do Nordeste da história, mas nesses pequenos detalhes aqui, que o jogador não valoriza, nem sonha, que o presidente nem sabe que existe, mas que para parte dos torcedores é importante, tá? Rankings que se criam, que se mede grandeza, que se leva para discussão de bar, que se joga cartas nas redes sociais. O Sport foi ultrapassado em 3 rankings pelo Vitória. E eu repito, esses 3 rankings era quase impossível que isso acontecesse. Precisava fazer o que o Sport fez, com o Vitória tendo escapado do rebaixamento do apagar das luzes. O Vitória não fez nada demais, não. Ele fez a campanha clássica. Tá? Ele fez a pontuação clássica. E o Sport fez 17 pontos. E aí um detalhe, tá? Passou em 3 rankings, mas já encaminhou mais 2 ultrapassagens. Tá? Ou seja, Cássio, na verdade, o Vitória ultrapassou o Sport em 5 rankings. Porque os outros 2, a gente vai mostrar aqui, só falta estrear na Série A. Esse aqui, Cássio, o Vitória tem 12 participações, tá? Na era dos pontos corridos. Assim que entrar em campo contra o Remo, o ranking está automaticamente atualizado e o Vitória faz 13-12 no Sport. Então, o Bahia vai para 14, o Vitória faz 13-12 no Sport. Ou seja, 4 rankings que o Vitória ultrapassou em 2025. Vamos para o quinto? Olha aqui, Cássio. E esse é muito importante. No ranking de Cássio, esse é o mais importante, tá? Pontuação. Não, o ranking é a partir disso. O ranking de Cássio que define as posições. Se você entrar no. É porque existem vários rankings. É porque a gente, com o Fred aqui, a gente compilou vários cenários. Sim. Mas no ranking, embora também tenha a lista de G10, claro. Mas o ranking parte da seguinte o que determina a ordem é isso aqui. É quem tem mais pontos. Isso. O ranking de Cássio, o primeiro critério, quando ele estabelece o quadro lá, é pontuação histórica. Desde sempre. É justamente esse quadro aqui, pontuação unificado. O Sport ainda está na frente do Vitória. Se o Vitória vencer o Remo, quarta-feira, o Vitória ultrapassa o Sport. Ou seja, Cássio, 5 rankings que o Sport foi ultrapassado, tá, pelo Vitória em um ano que o Sport jogou a Série A. Isso é que é insanidade. Porque você ser ultrapassado quando um tá na B e outro tá na A, faz parte do jogo. Até do jogo. Mas você estando na mesma divisão, a gente não vê isso, tá? É quebrar a lógica de composição do futebol e dos nossos rankings, tá? Aí aqui, Cássio, a gente mostra que além das 5 posições perdidas pro Vitória, o Sport ainda perdeu mais 3, tá? 2 pro Bahia, que são muito ligadas, é o mesmo aspecto aqui. Como o Bahia foi G10 de novo, Cássio, porque, detalhe, participação, vitórias, pontuação, aquilo ali muda todo ano. Claro. Aqui não. Aqui muda
uma vez a cada 5 anos, uma vez numa década. Aqui a mudança é lenta, tá? E o Bahia ultrapassou o Sport em campanhas dentro do G10, tá? Na história unificada. O Sport que, você que está assistindo o vídeo, você viu aquela estrelinha lá no começo. O Sport ainda lidera, é o único ranking que o Sport é o melhor do Nordeste. Campanhas no G10 da era clássica do brasileiro, de 71 para cá, que desconsidera as unificações que a CBF promoveu, tá? Na era unificada, o Bahia ultrapassou o Sport em 2024 e 2025, tá? O Sport tinha 14 e o Bahia tinha 13, agora o Bahia tem 15 e o Sport tem 14, tá? E automaticamente, na era dos pontos corridos, o Sport tinha 1-0 no Bahia, o Sport tinha 2015 e o Bahia não tinha nada, Nesse caso, e agora o Bahia tem 2-1. aqui eu acho que condiz descer um pouco o sarrafo pelos anos que eles passaram fora, mas como tinha um bom número adquirido ao longo dos anos, faz mais sentido. Mas aqui eu acho que pesa muito contra. Porque o campeonato dos pontos corridos, ele já considerando até 2025, ele já foi com 23 edições. Sim. A lógica do Bahia não é uma campanha de G10 a cada 11 participações. Porque, veja, ele tem 15 ali em 50. Sim. Então, veja, é mais ou menos um pouco menos de 4. Ou seja, cada 4 era para ter isso. Mas se você for ainda para só da era clássica, que são 9, seriam 9 e 43, fica a mesma coisa, 1 a cada 4. Não bate com isso aqui é 1 a cada 11. Exato. Então, assim, esse recorte é, por muito, tirando Fortaleza, é o pior recorte do Nordeste por muito. E que talvez esteja diretamente interligado à própria forma de jogar o campeonato e tudo que veio na sequência. Porque aí a questão financeira passou a pesar demais, você não tem o mata-mata para diminuir as diferenças, tá? Enfim. E o campeonato, quando era menor, tinha um mata-mata e tal, ou seja, se você ganha 2 jogos numa fase que tem 8, já pesa muito. Se você ganha 2 jogos agora, você pode terminar como a maior lanterna da história. O investimento, ele faz muita diferença. Mas tá? isso não é ser contra o modelo, não. O modelo, acho que o modelo é esse. O Nordeste é que precisa. Inclusive, o Nordeste que precisa evoluir nesse sentido do campeonato. E de certa forma, o Bahia evoluiu por outros caminhos. E o Fortaleza também, enquanto estava lá, né? Enquanto estava lá. Mas esse Campeonato Brasileiro não era uma crítica de jeito nenhum ao Campeonato Brasileiro, até porque o Campeonato Brasileiro vive a sua era mais rica de todos os tempos, assim. São as maiores médias, são os maiores investimentos, os melhores estádios. Sim, então, assim, tudo de melhor. Só não são os melhores jogadores. Certamente não. Não, porque já teve todos os campeões do mundo jogando o Campeonato do Brasil, né? E aí a gente vai para outro ranking que o Sport foi ultrapassado, Cássio. Número de vitórias, tá? Na era dos pontos corridos, o Fortaleza ultrapassou o Sport. Com 2 participações. Eu frisei isso no outro vídeo. Isso aconteceu com o Fortaleza tendo 2 participações a menos, Fred. Exatamente. E aí a gente passou pelo dano do Sport e a gente vem pro outro lado da moeda, que é o Vitória, Cássio. Que tá recuperando o terreno perdido pro Sport. Aqui a gente tem. Até de forma rápida, porque foi bater na 3ª divisão, vai subir assim até. A gangorra. Foi rápida porque foi um atalho de 2025, né? A gangorra é bronca. Aí, Cássio, aqui, a gente tem aqui, ó, as participações do Vitória nos rankings, tá? O Vitória, ao contrário do Sport, não lidera nenhum ranking. Mas tem 8 segundos colocados, tá? 4 terceiros colocados. E aí é o seguinte, ele não tem nenhum quarto. Que o Sport, ele é ultrapassado. Mas existe um ranking, Cássio, que o Fortaleza, que o Vitória não aparece. Mas não aparece quase ninguém, que é o ranking de títulos. Então, não é que ele sai do G3, é que não existe G3 no ranking de títulos. Então, aquela afirmação que eu falei mais cedo, que o Vitória, ele não é ultrapassado pelo Fortaleza, tá? Ou por Fortaleza Sport, no caso, porque pelo Fortaleza ele até fica atrás do Fortaleza em alguns estudos de pontos corridos, em alguns rankings de pontos corridos, tá? Mas ele nunca deixa de ser G3. O Sport 2 vezes deixa de ser G3, Cássio. E nessa quantidade de vice-lideranças que o Vitória tem nesses recortes, e aí você vai juntando com outros rankings, só a título de curiosidade, tá, Fred? Tá? Não tinha nem combinado isso, mas só
Aí, por exemplo, você vai pro da Copa do Nordeste. O Bahia é primeiro, o Vitória é segundo. O Vitória tá a 53 pontos do Bahia. Aí você vai pro da Copa do Brasil. O da Copa do Brasil é o contrário. Quem lidera é o Vitória. O Vitória tá na frente do Bahia. E eu não tô falando nem das colocações, tô falando assim de vitórias, de pontuações. Então, assim, essa recuperação, quando eu tô querendo chegar, que essa recuperação do Vitória coloca o Vitória muito mais no patamar que a gente estava dizendo e que nos últimos anos parte da imprensa estava colocando o Vitória como se fosse algo muito distante do Fortaleza. Isso não é, rapaz. Assim, é uma fase é fase, assim, meu irmão. O Vitória, eu já disse até no começo do programa, na hora que ele pegou dos anos 70 para cá, ele cresceu num nível assim de ser entre os 3 maiores, assim, de forma muito Muito consolidada. consolidada. Então isso aqui não é que ele chegou agora. Na verdade, ele em alguns desses ele estava até numa situação melhor. Isso Sim. isso se perdeu, assim, né, nos últimos anos. Tanto que aqui está, é recuperar terreno, Isso. não é conquistar terreno, tá? E aí, Cássio, a gente tem a comparação na tela, tá? A posição do Sport em cada ranking, a posição do Vitória em cada ranking, tá? O Sport tem um primeiro, 6 segundos, 4 terceiros e 2 quartos. O Vitória tem 8 vice-lideranças, os mesmos 4 terceiros do Sport, tá? E uma ausência no ranking. Quando a gente compara um com o outro, head to head, Cássio, em 6 rankings o Sport está na frente, em 6 rankings o Vitória está na frente e há um empate. Porém, já foi mostrado aqui, Cássio. Quando a gente fizer esse vídeo ano que vem, o Sport vai estar na frente em 4, tá? Aliás, o Sport vai estar na frente em 5, E o Vitória em o 7. Vitória em 7, tá? Porque o Vitória em 8, o Sport vai estar na frente em 5, porque o empate deixa de ser empate, é isso que eu quero dizer. Não é que o Sport perca 2, o Sport segue na frente em 5 e o Vitória em 8, tá? Porque tira 1 do Sport e aquele empate vira vitória, não vai ter mais empate. Aconteça o que acontecer no Campeonato Brasileiro de 2026, quando a gente fizer essa tela aqui, em janeiro de 27, o placar vai ser 5 Sport, 8 Vitória. E Tá? ainda sendo a consequência de 25. Assim, Exatamente. Uma campanha mediana deixaria esse trabalho um pouco mais trabalhoso. Sim. Uma tarefa- A lógica, Cássio, é que aqui tivesse, nesse momento, 9-3, pô. Era 9-1-3. Mas veja, é como a gente sempre avaliou. Futebol é isso. É. Futebol, a gente tá dentro dessa ótica. Há 7 anos o Fortaleza era o 7º. Sim. Era o 7º e agora tá ali brigando com o 4º com o Náutico. Então Isso. passou o Santa por muito, passou o Ceará e já passou o Náutico em um ranking, tá atrás de outro. Vai ter esse, vai ter esse vídeo É o também. vídeo que completa a trilogia. E você pode estar vendo esse vídeo, na verdade já pode estar até no ar. A coisa tá ali, tá à disposição. O Vitória aproveitou. O Sport poderia ter feito a sua parte, como já fez em algum momento, numa época em que o Sport chegou. Na verdade, os dois. O Sport ficou da primeira divisão de 1991 até 2001. Foram 11 anos, Sim. que era a maior sequência, até o Vitória quebrar essa sequência. O Vitória, ele sobe. Ele volta em 93, né? Porque ele foi vice da Série B de 92 e joga 93 e ele vai cair em 2004. É isso? Ou seja, passou 12 anos, Fred. Quebrou justamente. Então, assim, esses clubes tiveram seus momentos. E nos últimos anos, como a gente já debateu aqui algumas vezes, com os pontos corridos a situação ficou um pouco mais complicada. Mas agora o Vitória indo pro 3º ano na primeira divisão. E o Sport. A gente gravou ontem um vídeo quando a gente estava gravando um vídeo que o Sport estava colocando time titular, e uma das enquetes era o nível de obrigação que o Sport tem no acesso. E a enquete foi que o Sport tem a obrigação de disputar o acesso, não de subir. Então, assim, o Vitória permanecer ele pode não só ampliar essa vantagem, como ainda lá para 2027 Sim. ainda tem um cenário ainda mais positivo para ampliar esses números, Fred. Agora, Cássio, só para não dizer que a gente só mostrou um lado pro Vitória, enquanto ele recupera terreno pro Sport, ele perdeu as 2 únicas vantagens que ele tinha, Cássio, pro arquirrival dele, tá? Ele tinha mais campanhas de G10 que o Bahia, da era clássica do brasileiro. Isso no dia que eu levantei esse número, assim, levantei, mas assim, na hora que eu compilei esses números, esse para mim foi um dos mais surpreendentes, sabia?
Quando eu disse, caramba, sabe aquela. É o tal do senso comum, quando você tem uma impressão. Eu disse, veja, não sei se a pessoa perguntar pra pessoa, há 2 anos, quem ficou mais vezes entre os 10? Se o cara fala Bahia ou Vitória, eu acho que o cara falaria Bahia, mas era o Era o Vitória. Vitória, tá? E era o Detalhe, Vitória com duas. 9-7. O Bahia foi G10 em 2024. O Bahia foi G10 em 2025, tá? E igualou o Vitória, tá? E quando a gente vai para os pontos corridos, Cássio, era 2-0 pro Vitória. Aqui era 9-7, ali era 2-0. Era 2-0 pro Vitória com o Bahia. Pô, era um Bahia não democrático. Era um Bahia sem a Fonte Nova, depois da tragédia de 2007. Era um Bahia muito endividado. Assim, era um terreno fértil pro Vitória botar a vantagem, mas acabou pela dificuldade talvez dos pontos corridos, não aconteceu. Aí o Bahia foi se resolvendo e agora arrumou um parceiro para deixar essa disputa ainda mais indigesta pro Leão. Se a gente tivesse feito esse vídeo em janeiro de 2025, aquele placazinho ali, Cássio, estaria 11-0-2. Agora ele tá 11-2-0. Enfim, recuperou terreno em relação ao Sport, mas perdeu a areiazinha que ele tinha ali à frente. Repito, do Bahia, brasileiro. tá? Na Copa do Brasil, Vitória ainda tem. Viu? Do brasileiro, tá? Na Copa do Brasil, O Bahia precisa um dia passar das quartas de final. No caso, o torcedor do Bahia, nesses vídeos do Brasil, é peito estufado. Mas na Copa do Brasil... E aí é importante dizer, Cássio até entrou aqui e jogou a Copa do Nordeste para agradar você, torcedor do Vitória aí, mas nesse vídeo aqui é só brasileiro. Quando chegar a Copa do Nordeste, a gente faz o da Copa do Nordeste. Quando chegar a Copa do Brasil, a gente faz o da Copa do Brasil, tá? Mas o fundamental aqui é Campeonato Brasileiro, esse é o objetivo. E esse é o ranking dos rankings, tá? A gente fez um grande vídeo que você vai no feed, vai procurar, vai encontrar, a gente detalha cada um dos 13 rankings sem focar em nenhuma equipe. As conclusões a gente preferiu guardar para vídeos separados. Que vídeos são esses? O que você acabou de assistir. O vídeo em que Sport e Vitória há um debate pela segunda posição, pelo menos um debate na questão mais fria dos números, já que um tem uma taça, o outro não tem, mas mesmo assim o outro tem final, o outro tem terceiro lugar. Há debate, tá? E tem a debate e, nesse caso, é pró-vitória. Já falo pró-esporte, mas nesse caso é pró-vitória, porque a gente já usou esse argumento que eu vou dizer agora em outros momentos. Para uma galera de 40 anos, assim, para uma galera mais nova, nenhum dos dois, na verdade, são bem equivalentes. Né? Sim. Mas para um cara de 40 anos, assim, esse cara viu o Vitória. Assim, o cara viu o Vitória ser vice-campeão brasileiro, semifinalista. Você tem que ter um pouquinho mais de idade para pegar o título do esporte. Sobretudo dentro do Campeonato Brasileiro, né? Porque a curva do esporte aí é... Dentro do brasileiro. A curva do esporte aí é o título da Copa do Brasil, tá? Mas aí, enfim, tem debate, tanto que a gente acabou de fazer o vídeo, tá? E eu não sei se você que assistiu tem sua conclusão muito clara, não. Deixa aí nos comentários se tem debate, se o aspecto dos números aqui, essa ultrapassagem do Vitória, que vai ser 8-5, tá? Ano que vem, se ela determina que o Vitória é o segundo melhor representante do Nordeste na história do Campeonato Brasileiro. Talvez seja, tá? Na regularidade, talvez seja. O Sport tem a taça de 87 que pesa na balança. Lembrando que aqui todos os dados que a gente trata são os dados oficiais. Mas para além desse vídeo, não sei se você, torcedor do Vitória, vai aceitar minha sugestão. Tem um outro vídeo que é por que o Bahia tem o domínio completo, tá? Porque é o grande clube do Nordeste na história do Campeonato Brasileiro. E também tem um vídeo que esse é bem interessante, uma disputa do passado contra o presente, do Náutico contra o Fortaleza, para fechar o G4, Cássio. Porque essa história de G3 é porque é meio consolidado. A lógica do Nordeste sempre teve esse G3. Mas há um debate. Quem é o quarto? Tá? Quem é o quarto? É um debate dificílimo. Dentro do brasileiro, o vídeo da gente vai tentar dar essa resposta, tá? É isso. Nós somos o 45 Minutos. Entregamos sempre vídeos para vocês aqui todos os dias. Tem live, tem pós-jogo, tem os conteúdos do dia a dia, mercado. Mas tem vídeos como esse, tá? Que trazem um conteúdo diferente, um conteúdo mais especial para ir ampliando a visão, para ir enriquecendo os debates, as nuances do futebol do Nordeste, do futebol do Brasil, tá? Também temos vídeos exclusivos que são disponibilizados para quem se tornar membro aqui do canal.
Desse nosso levantamento aí, já tivemos ideias que vão ramificar em vídeos exclusivos. E se você quer ver esses vídeos, mas fundamentalmente, se você quiser dar uma força pra gente, investir, ajudar a gente a ter mais estrutura, ajudar a gente a ter uma câmera aqui que a gente não tem, a gente só tem uma câmera aqui e outra que você está vendo. Se você quiser ajudar a gente a ter mais luz, a ter uma televisão melhor para a gente assistir os jogos, o investimento é direto aqui, se tornando membro do nosso canal, e a gente agradece muito. Se você não está interessado em se tornar membro, ou queria, mas a grana tá curta, meu velho, bronca zero, tá? Ajuda a É gente de só outra forma. continuar acompanhando. Não, Cássio. Tem outras formas de ajudar. Não Deixar é o, só. o likezinho. Deixa o like, tá? Se inscreve no Não, canal, pô, mas acompanha aí. ativa as Sim, notificações. sim. E sabe o que você pode fazer também? Tu tem aquele grupo ali de torcedores do Sport, Pronto. torcedores do Vitória. Joga o link, apresenta a gente. Isso não ofende, não. Espalha a palavra, como diria Fábio Hermano, um dos nossos apresentadores, tá? Se você nos conheceu hoje, eu sou Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui do estúdio é de João Trigueiro, edições de Márcio Souza, Gabriel Costa. É um time grande, tá? Tem corte de Caio Cortes e tem muito mais gente envolvida aqui no nosso canal. Galera, obrigadíssimo pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.